Capítulo 5. Coraline trancou a porta da sala de visitas com a chave preta e fria. Foi até a cozinha e subiu numa das cadeiras para pendurar o molho de chaves de volta ao batente da porta. Tentou 4 ou 5 vezes antes de aceitar que não era alto o bastante, deixando-as no balcão próximo à porta. Sua mãe ainda não tinha voltado das compras. Coraline pegou uma fatia de pão no congelador, fez uma torrada e passou nela geleia e pasta de amendoim. Depois comeu a torrada e bebeu um copo de água. Ela esperou os pais chegarem. Quando começou a escurecer, Coraline assou uma pizza congelada no micro-ondas. Depois assistiu televisão. Ela se perguntava por que os adultos se davam o direito de assistir os melhores programas, aqueles cheios de gritos e correrias. Então começou a bocejar. Colocou o pijama, escovou os dentes e foi se deitar. Na manhã seguinte, foi ao quarto dos pais, mas a cama deles continuava intacta e eles não estavam em casa. Assim, Coraline comeu macarrão instantâneo no café da manhã. No almoço, comeu uma barra gigante de chocolate meio amargo e uma maçã. A maçã estava amarelada e meio murcha, mas o gosto era doce e bom. Na hora do chá, ela foi visitar as senhoritas Pink e Forcible, comeu 3 biscoitos, tomou um copo de limonada e uma xícara de chá aguado. A limonada estava muito peculiar, não tinha gosto de limão. Tinha um gosto meio industrializado e sua coloração era de um verde radiante. Coraline adorou. Quem dera tivesse aquilo na despensa de casa. Como estão seus adoráveis pais? Perguntou a senhorita Spink. Sumidos, respondeu Coraline. Não aparecem em casa desde ontem. Estou sozinha, acho que virei órfã. Fale para sua mãe que encontramos aqueles recortes de jornal sobre o Glasgow Empire Theatre, que havia comentado com ela. Ela pareceu muito interessada quando a Miriam comentou com ela. Ela desapareceu sob circunstâncias misteriosas, disse Coraline. Acho que meu pai também. Caroline, meu bem, amanhã vamos passar o dia todo fora, avisou a senhorita Forcible. E vamos pernoitar na casa da sobrinha de April, em Royal Tunbridge Wells. Elas mostraram para Coraline um álbum com fotos da sobrinha da senhorita Spink, e depois a menina voltou para casa. Ela abriu seu cofrinho e foi ao supermercado. Comprou 2 garrafonas de limonada, um bolo de chocolate, 1 quilo de maçã e comeu isso no jantar. Então Coraline escovou os dentes e foi ao escritório do pai, ligou o computador e escreveu uma história. A história de Coraline. Era uma vez uma garota que se chamava Maçã. Ela dançava muito, ela dançou e dançou até seus pés virarem salsichas. Fim. Ela imprimiu a história e desligou o computador. Depois desenhou uma garotinha dançando embaixo das letras impressas. Preparou um banho de banheira com muita espuma, que transbordou da banheira e inundou o chão. Ela se secou o chão o melhor que pôde e foi se deitar. Coraline acordou no meio da noite. Foi para o quarto dos pais, mas a cama estava arrumada e vazia. O verde fluorescente do relógio digital brilhava e anunciava 3:12 da madrugada. Completamente sozinha, no meio da noite, Coraline começou a chorar. E nenhum outro som era ouvido no apartamento vazio. Ela subiu na cama dos pais e depois de um tempo voltou a dormir. Coraline foi acordada por patas geladas em seu rosto. Ela abriu os olhos. Olhões verdes a encaravam. Era o gato.
Olá, disse Coraline. Como entrou aqui? O gato não disse nada. O gato não disse nada. E Coraline se levantou da cama. Ela vestia uma camiseta longa e a calça do pijama. Você tem algo para me contar? O gato bocejou, e isso fez seus olhos verdes se acenderem. Você sabe onde a mamãe e o papai estão? O gato piscou. Isso é um sim? O gato piscou de novo. Coraline entendeu que era um sim. Você vai me levar até eles? O gato encarou Coraline e saiu do quarto. Ela o seguiu. O felino andou pelo corredor e parou no final dele, onde havia um espelho de corpo inteiro pendurado. Durante muito tempo, esse espelho ficou na parte de dentro do guarda-roupa, mas já estava do lado de fora quando eles se mudaram. Embora a mãe de Coraline tenha mencionado algumas vezes sobre trocá-lo por um mais novo, ela nunca o fez. Coraline acendeu a luz. Conforme esperado, o espelho revelou o corredor atrás dela, e na imagem refletida estavam seus pais. Pareciam tristes e sozinhos, com dificuldade até para ficar de pé, abraçados. Acenaram lentamente para a filha, as mãos desanimadas. No espelho, olhavam fixamente para Coraline. O pai abriu a boca e disse alguma coisa, mas a menina não conseguiu ouvir. A mãe baforou no vidro do espelho e rapidamente, antes que o embaçado sumisse, ela escreveu com a ponta do dedo: Socorro. A palavra começou a desaparecer, assim como os pais dela. Agora no espelho só havia o corredor, Coraline e o gato. Onde eles estão? Perguntou a menina ao felino. O gato não respondeu, mas Coraline imaginou sua voz seca como um inseto morto no parapeito da janela, no inverno, dizendo: Ora, onde você acha que eles estão? Eles não vão voltar, né? Perguntou Coraline. Não por seus próprios meios. O gato piscou para ela. Coraline entendeu como um sim. Certo, então acho que só há uma coisa a ser feita. Ela foi até o escritório do pai, abriu a lista telefônica e ligou para a delegacia do bairro. Delegacia de polícia, atendeu uma voz masculina rouca. Olá, disse ela. Meu nome é Coraline Jones. Já passou da hora de estar na cama, não é, mocinha? Disse o policial. Talvez, respondeu Coraline, que não estava para brincadeira. Estou ligando para denunciar um crime. E que tipo de crime seria? Sequestro. Meus pais foram raptados para o outro lado do espelho do nosso corredor. E você sabe quem os raptou? Perguntou o policial. Coraline conseguiu ouvir a risada na voz dele. Ela tentou ao máximo soar como uma adulta, para ser levada a sério. Acho que estão todos sob as garras de minha outra mãe. Ela talvez queira prendê-los para costurar seus olhos com botões pretos, ou talvez queira usá-los para me atrair de volta para lá, não tenho certeza. Ah, sim, aqueles dedos demoníacos e suas abomináveis garras, não é? Disse ele. Sabe qual é a minha sugestão, senhorita Jones? Não, respondeu Coraline. Qual é? Peça para sua mãe fazer uma canecona de chocolate quente para você e depois te dar um abraço bem apertado. Não há nada melhor que chocolate e abraço para espantar os pesadelos. E se ela reclamar por ter sido acordada no meio da noite, diga que foram ordens do policial. Ele tinha uma voz grave e reconfortante, mas Coraline não se tranquilizou. Quando eu encontrá-la, vou dizer isso a ela, afirmou Coraline, e desligou o telefone. O gato preto, que estava sentado no chão, lambendo o próprio pelo durante toda a conversa, levantou-se, indicando o caminho para o corredor. Coraline voltou para o quarto, vestiu seu roupão azul e calçou os chinelos. Ela procurou uma lanterna embaixo da pia e encontrou uma, mas a pilha estava fraca havia muito tempo
e mal reluzia, emitindo uma luz cor de palha. Ela deixou a lanterna de lado e achou velas brancas em uma caixa de primeiros socorros. Colocou uma delas no castiçal. Depois uma maçã em cada bolso. Pegou o molho de chaves e de lá tirou a velha chave preta. Então se encaminhou para a sala de visitas e olhou para a porta. Ela teve a sensação de que a porta a observava e achou isso uma bobagem, mesmo sabendo inconscientemente que era verdade. Voltou para o quarto e vasculhou o bolso da calça jeans. Lá encontrou a pedra com o buraco no meio e a guardou no bolso do roupão. Depois, Coraline acendeu o pavio da vela com o fósforo e observou crepitar e se acender. Pegou a chave preta, estava fria, colocou a chave na fechadura da porta, mas não a girou. Quando eu era criança, disse para o gato, quando morávamos na nossa antiga casa, há muito, muito tempo, meu pai me levou para passear num terreno baldio que ficava entre a nossa casa e as lojas do bairro. Não era o melhor lugar para se fazer um passeio. Lá ficavam todas as coisas que as pessoas jogavam fora. Fogões velhos, louças quebradas, bonecas sem braço nem perna, latas vazias e garrafas despedaçadas. Papai e mamãe me fizeram prometer que não voltaria lá para desbravar sozinha, porque havia muitas coisas cortantes, e tétano, etc. Mas continuei dizendo que queria desbravar o lugar. Então um dia, meu pai colocou suas botas marrons e suas luvas, eu calcei minhas botas, vesti minha calça jeans e botei meu suéter e fomos dar uma volta. Acho que caminhamos durante uns 20 minutos. Descemos a colina até o pé de um barranco, onde havia um córrego. De repente, meu pai disse, "Fuja, Coraline, para o topo da colina, agora!" Disse ele com firmeza, com urgência, e foi o que eu fiz. Subi a colina correndo. Alguma coisa me feriu no braço enquanto eu corria, mas continuei correndo. Quando estava chegando ao topo da colina, ouvi alguém subindo correndo atrás de mim. Era meu pai, desesperado como um rinoceronte. Quando me alcançou, me pegou pelo braço e me ergueu lá em cima. Ofegantes e com o coração palpitando, nós fizemos uma parada e olhamos para o barranco lá embaixo. O ar se encheu de vida com vespas amarelas. Acho que no caminho pisamos num vespeiro de um tronco apodrecido. Enquanto eu corria colina acima, meu pai parou para ser picado, para me dar tempo de fugir. Seus óculos caíram quando ele começou a correr. Eu só levei aquela picadinha no braço. Meu pai levou 39 picadas no corpo todo. Nós contamos depois no banho. O gato preto começou a lamber o seu próprio rosto e o bigode de um jeito que expressava crescente impaciência. Coraline se abaixou e deu um tapinha de leve na cabeça dele. O gato se levantou, afastou-se de Coraline e então se sentou e olhou para ela novamente. Aí, continuou Coraline, no fim daquela tarde, meu pai voltou ao terreno baldio para pegar os óculos. Disse que se deixasse para o dia seguinte, não ia conseguir se lembrar no lugar onde eles tinham caído. Logo voltou para casa, de óculos. Contou que só não sentiu medo quando estava lá e as vespas começaram a picá-lo e feri-lo, porque estava me vendo fugir. Ele sabia que precisava me dar tempo suficiente para correr, ou as vespas voariam atrás de nós dois. Coraline girou a chave na fechadura da porta. Ela destrancou num sonoro cluc. A porta se abriu. Não havia parede de tijolos, só escuridão. Um vento frio soprou no corredor. Coraline não se moveu. E ele disse que não tinha sido corajoso ao fazer aquilo, de ficar lá e ser picado, acrescentou Coraline para o gato. Não foi corajoso porque ele não estava com medo. Era a única coisa que podia fazer naquele momento. Mas ao voltar para buscar os óculos, sabendo que as vespas estavam lá, ele sentiu medo. Isso sim foi corajoso. Ela deu o primeiro passo para o corredor escuro.
Sentiu o cheiro de poeira, umidade e mofo. O gato caminhava ao seu lado. E por que ele fez isso? Perguntou o gato, embora não parecesse muito interessado. Porque coragem é quando você sente medo de fazer algo, mas faz mesmo assim. É quando você enfrenta o medo, respondeu ela. A vela projetava enormes, estranhas e oscilantes sombras no corredor. Ela ouviu algo se mover na escuridão. Se a coisa se movia para o seu lado ou perto dali, não saberia dizer. Fosse o que fosse, parecia que acompanhava seus passos. Então é por isso que você está voltando para o mundo dela? Perguntou o gato. Porque uma vez seu pai salvou você das vespas? Não seja bobo, disse Coraline. Estou voltando por eles, porque eles são meus pais. Se eu sumisse, tenho certeza que eles fariam o mesmo por mim. Você percebeu que voltou a falar? Eu sou muito sortudo de ter uma companheira de aventuras tão sábia e inteligente. O tom continuava sarcástico, mas seu pelo estava eriçado e a cauda viçosa se erguia no ar. Coraline ia dizer alguma coisa, algo como desculpa, ou será que a caminhada não foi mais curta da última vez? Quando a chama da vela sumiu de repente, como se tivesse sido apagada pela mão de alguém. Som de arranhões e de patas, o coração de Coraline disparou. Ela estendeu a mão e sentiu um fio fino, como uma teia de aranha tocar suas mãos e seu rosto. No final do corredor, uma lâmpada se acendeu, cegando-a por um instante. Coraline identificou a silhueta de uma mulher em pé contra a luz. Coraline, querida! Mãe! Exclamou ela e correu para abraçá-la nervosa e aliviada. Querida, disse a mulher, por que fugiu de mim? Coraline já estava muito perto para parar e sentiu o abraço gélido da outra mãe. Ficou ali, presa e trêmula, enquanto a mulher a apertava com força. Onde estão os meus pais? Perguntou Coraline. Estamos aqui, respondeu a outra mãe, com uma voz tão parecida com a de sua mãe real que Coraline mal saberia distingui-las. Estamos aqui, prontos para amar você, brincar com você, alimentar você e fazer com que a sua vida seja mais interessante. Coraline deu um passo para trás e a outra mãe assentiu com relutância. O outro pai, que estava sentado em uma poltrona no corredor, se levantou e sorriu. Venha para a cozinha, chamou ele. Vou fazer um lanchinho noturno para a gente. Você vai querer beber alguma coisa? Um chocolate quente, talvez? Coraline caminhou pelo corredor até chegar ao final dele, onde estava o espelho. Não havia nada refletido além de uma garotinha de roupão e chinelos, com cara de que havia acabado de chorar. Mas seus olhos eram olhos reais, não botões pretos, e segurava com força o castiçal com a vela apagada. Coraline olhou para a garota no espelho e a garota no espelho a olhou de volta. Vou ser corajosa, pensou Coraline. Não, eu não sou corajosa. Ela colocou o castiçal no chão e se virou. A outra mãe e o outro pai a encararam com um olhar faminto. Não quero lanchar, disse ela. Eu tenho uma maçã, estão vendo? Ela tirou a maçã do bolso do roupão e deu uma mordida com uma satisfação e um entusiasmo que na verdade não estava sentindo. O outro pai parecia decepcionado. A outra mãe sorriu, mostrando os dentes, muito compridos. As luzes do corredor fizeram seus olhos negros abotoados brilharem e reluzirem. Vocês não me assustam, desafiou Coraline, embora eles a assustassem muito. Quero os meus pais de volta. O mundo ali parecia tremeluzir devagar nos cantos. O que poderia ter feito com seus outros pais? Se eles a abandonaram, Coraline, deve ser porque ficaram entediados ou se cansaram de você. Mas eu nunca vou me entediar e nunca vou abandonar você. Você sempre estará segura perto de mim.
Os cabelos negros da outra mãe pareciam estar molhados, flutuavam ao redor de sua cabeça, como os de uma criatura no fundo do oceano. Eles não se cansaram de mim, retrucou Coraline. Você está mentindo, você os sequestrou. Pobre Coraline. Onde quer que eles estejam, eles devem estar bem. Coraline fez uma cara feia para outra mãe. Eu posso provar, disse a mulher. E então esfregou a superfície do espelho com seus dedos longos e brancos. O espelho se anuviou, como se um dragão tivesse dado uma baforada nele, e em seguida clareou. Dentro do espelho já era dia. Coraline conseguia ver todo o corredor até a porta da frente de sua casa. A porta se abriu e por ela entraram o pai e a mãe de Coraline. Eles carregavam malas. Que feras maravilhosas, disse o pai de Coraline. Como é bom não ter mais a Coraline conosco, afirmou a mãe com um sorriso alegre. Embora podemos fazer todas as coisas que sempre quisemos fazer, mas que nunca conseguimos porque tínhamos uma filha pequena, por exemplo, viajar. E tem mais, continuou o pai. Eu fico sossegado em saber que a outra mãe vai cuidar dela bem melhor do que a gente. O espelho se anuviou, a imagem sumiu aos poucos, dando lugar novamente à escuridão. Viu só? Perguntou outra mãe. Não, respondeu Coraline. Não vi nada. Eu não acredito nisso. Ela esperava que o que havia acabado de ver não fosse real, mas não tinha tanta certeza. Restava uma dúvida miúda, como um bicho dentro da maçã. Coraline olhou para cima e viu a expressão da outra mãe, um lampejo de raiva genuína que cruzava seu rosto como um raio de verão. Com isso, Coraline sentiu em seu coração que o que vira no espelho era só uma ilusão. Coraline se sentou no sofá e comeu a maçã. Por favor, prosseguiu a outra mãe, não seja cabeça dura. Ela foi até a sala de visitas e bateu palmas 2 vezes. Ouviu-se um rumor e então o ratão preto apareceu. Ele a encarou. Traga a chave para mim, ordenou ela. O rato chiou e em seguida correu para a porta que dava para o apartamento de Coraline. Ele voltou arrastando a chave. Por que você não tem a própria chave do lado de cá? Perguntou Coraline. Só existe uma chave, uma única porta, respondeu o outro pai. Shh! Sibilou a mãe. Não enche a cabeça da nossa querida Coraline com essas bobagens. Ela colocou a chave no buraco da fechadura e girou. Emperrou um pouco, mas com um estampido a porta se fechou. A mulher jogou a chave no bolso de seu avental. O céu começou a se abrir do lado de fora, exibindo um cinza radiante. Se não vamos fazer um lanchinho noturno, disse a outra mãe. Ainda precisamos do sono da beleza. Vou voltar para a cama, Coraline, e sugiro veemente que faça o mesmo. A mulher apoiou seus longos dedos brancos nos ombros do outro pai e os dois saíram da sala. Coraline foi até a porta no canto da sala de visitas. Tentou abri-la, mas estava trancada. A porta do quarto de seus pais já estava fechada. Ela estava muito cansada, mas não queria dormir no seu outro quarto, não queria dormir sobre o mesmo teto que a outra mãe. Não queria dormir sobre o mesmo teto que a outra mãe. A porta da frente não estava trancada. Coraline saiu madrugada afora e desceu a escada de pedras. Ela se sentou no degrau mais baixo. Estava frio. Uma coisa peluda se aproximou dela num movimento suave e insinuante. Coraline deu um pulo, mas expirou aliviada quando viu do que se tratava. Ah, é você, falou ao gato preto. Viu? Falou o gato. Não foi difícil me reconhecer, foi? Mesmo sem nome. Mas e se eu quisesse chamar você? O gato enrugou o focinho, tentando parecer indiferente. Chamar os gatos é uma atividade superestimada, confidenciou ele. É o mesmo que chamar um furacão pelo nome. E se fosse a hora do jantar? Perguntou Coraline. Você gostaria de ser chamado?
Mas é claro, respondeu o gato. Mas gritar um simples hora do jantar já seria perfeito, viu? Os nomes não servem para nada. Por que ela me quer aqui? Quis saber Coraline. Por que ela me quer presa aqui com ela? Acho que ela quer algo para amar, opinou o gato. Algo que não seja ela mesma. Talvez também queira algo para comer. Com uma criatura daquelas, nunca dá para saber ao certo. Você tem algum conselho para me dar? Perguntou Coraline. O gato a olhou como se estivesse prestes a falar alguma coisa sarcástica. Então sacolejou o bigode e disse: Você precisa desafiá-la. Não é garantido que ela vai jogar limpo com você, mas aquele tipinho de criatura ama jogos e desafios. E que tipinho de criatura é ela? Perguntou Coraline, mas o gato não respondeu. Apenas se espreguiçou exuberante e saiu andando, mas parou, virou-se e disse: Se eu fosse você, entraria agora. Tente dormir um pouco. Você tem um longo dia pela frente. Depois disso, ele sumiu. Coraline reconheceu que o gato tinha razão. Assim, ela se afastou de volta para casa silenciosa, passou pela porta fechada do quarto, onde sua outra mãe e o outro pai estavam. Estavam o quê? Pensou. Dormindo? Esperando? Então lhe passou pela cabeça que, se abrisse a porta, o quarto estaria vazio. Ou, mais precisamente, que era um quarto vazio e que permaneceria assim até que Coraline abrisse a porta. De algum jeito, isso facilitava as coisas para ela. Coraline entrou naquela versão verde e rosa de seu quarto. Ela fechou a porta e a escorou com a caixa de brinquedos. Bem, isso não evitaria a entrada de ninguém, mas o ruído ocasionado por uma tentativa de abertura de porta a acordaria. Ou pelo menos assim esperava. Os brinquedos da caixa ainda estavam dormindo. Eles se remexeram e murmuravam enquanto Coraline arrastou a caixa e então voltaram a dormir. Coraline olhou embaixo da cama, procurando pelos ratos, mas não havia nada lá. Ela tirou o roupão e os chinelos, deitou-se na cama e dormiu antes mesmo de conseguir refletir sobre as palavras do gato quando disse que a criatura teria que ser desafiada. Capítulo 6. Coraline acordou com o radiante sol da manhã batendo bem no seu rosto. Por um instante, sentiu-se deslocada. Não sabia onde estava, nem tinha muita certeza de quem era. É assombroso que aquilo que somos feitos esteja tão ligado à cama onde acordamos pela manhã. E o mais assustador é a fragilidade nisso. Às vezes Coraline se esquecia de quem era quando sonhava acordada que desbravava o Ártico, a floresta amazônica ou a África inexplorada. Até que alguém lhe dava um tapinho no ombro ou chamava seu nome. Só então Coraline voltava de milhas e milhas de distância num susto e em frações de segundo tinha que se lembrar de quem era ou qual era seu nome e até mesmo onde estava. Agora o sol iluminava seu rosto e ela se chamava Coraline Jones. Sim, e o verde e rosa do quarto, além do farfalhar de uma enorme borboleta colorida de papel que esvoaçava e batia no teto, lhe esclareceram onde estava. Ela desceu da cama. Não podia usar o pijama, roupão ou chinelos durante o dia, concluiu. Mesmo que isso significasse usar as roupas da outra Coraline. Havia outra Coraline? Não, percebeu que não, só havia ela. Entretanto, não tinha roupas normais no armário. Pareciam fantasias, ou pensou, o tipo de roupa que gostaria de ter no armário de casa. Um vestido rasgado de bruxa, uma roupa remendada de espantalho, uma de guerreiro do futuro com luzinhas que brilhavam e piscavam, um vestido de gala coberto de penas e espelhos. Por fim, em uma gaveta, ela encontrou uma calça jeans preta,
que parecia ser feita de veludo na noite, e um suéter cinza da cor de uma fumaça espessa, estampado com longínquas e pequenas estrelas cintilantes. Coraline vestiu a calça jeans e o suéter, depois calçou a bota laranja brilhante que encontrou na parte inferior do armário. Tirou a última maçã do bolso de seu roupão e em seguida no mesmo bolso a pedra com um buraco no meio. Colocou a pedra no bolso da calça e foi como se suas ideias clareassem um pouco, como se estivesse saído de dentro da névoa. Entrou na cozinha, mas estava deserta. Mesmo assim, Coraline tinha certeza de que havia alguém em casa. Andou pelo corredor em direção ao escritório do outro pai e descobriu que ele estava ocupado. "Onde está a outra mãe?" perguntou ao outro pai. Ele estava sentado em uma mesa idêntica de seu pai, mas não fazia absolutamente nada. Nem mesmo lia catálogos de jardinagem, como seu pai costumava fazer quando fingia que estava trabalhando. "Lá fora", respondeu ele, "consertando as portas. Estão empesteadas." Ela pareceu feliz por ter com quem conversar. "Ratos?" "Não, os ratos são nossos amigos. É outra coisa. Aquele camarada preto e grande com uma cauda empinada." "O gato?" "Isso mesmo", respondeu o outro pai. Hoje ele estava menos parecido com seu pai verdadeiro. Havia algo ligeiramente indefinido em seu rosto, como massa de pão que começa a crescer, e aos poucos nivela os calombos, buracos e rachaduras. "Sério, eu não devo conversar com você quando ela não está presente", disse ele. "Mas não se preocupe, ela não costuma sair. Vou demonstrar sua generosa hospitalidade, de modo que você nem vai pensar em voltar." Ele se calou e cruzou as mãos sobre as pernas. "O que devo fazer agora, então?" perguntou Coraline. O outro pai apontou para os lábios. "Silêncio." "Se você não vai conversar comigo", continuou a menina, "vou sair para explorar." "Não vale a pena", disse o outro pai. "Não há nada além daqui. Tudo o que ela fez foi a casa, os pisos e as pessoas da casa. Ela fez e aguardou." Ele pareceu constrangido e colocou os dedos sobre os lábios novamente, como se tivesse falado demais. Coraline saiu do escritório, foi para a sala de visitas em direção à velha porta. Bateu, empurrou, chacoalhou a porta e nada. Estava bem trancada e a chave estava com a outra mãe. Olhou ao redor, tudo era tão familiar e por isso muito estranho também. Era exatamente igual à sua memória. Todo o mobiliário de sua avó com um cheiro desagradável. A pintura da fruteira, um cacho de frutas, 2 ameixas, uma pera e uma maçã. Na parede, a mesinha de madeira com patas de leão e a lareira vazia que parecia tragar o calor da sala. Mas havia algo mais, uma coisa que não se lembrava de ter visto antes. Uma bola de vidro sobre a cornija da lareira. Caminhou até ela na ponta dos pés e examinou a bola. Um globo de neve com 2 pessoas dentro. Coraline sacudiu o globo e a neve começou a cair. Uma neve branca que reluzia ao cair da água. Ela colocou o globo de neve de volta ao lugar e continuou sua busca por seus verdadeiros pais e também por uma saída. Coraline saiu do apartamento. Passou pela porta de luzes piscantes, onde a outra senhorita Spink e a senhorita Forcible ensinavam seu show eterno, e adentrou o bosque. De onde Coraline vinha, não se via nada além de um prado e uma velha quadra de tênis, quando se passava no arvoredo. Ali o bosque era mais vasto, e à medida que avançava, as árvores ficavam mais grosseiras e menos parecidas com árvores. E logo elas pareciam só versões muito aproximadas da ideia de árvore. Embaixo, um tronco marrom acinzentado, em cima um borrão esverdeado onde deveriam ser as folhas. Coraline se perguntou se a outra mãe não tinha interesse em árvores,
ou se só não tinha se dado ao trabalho de pensar naquela região, pois não esperava que alguém fosse até lá. Ela continuou andando. Então surgiu a névoa. Não era úmida como a neblina comum em um nevoeiro. Não era fria nem quente. Coraline sentia como se caminhasse rumo ao nada. Eu sou uma desbravadora, pensava ela com seus botões, e preciso encontrar todos os caminhos que me levam para longe daqui. Então vou continuar caminhando. O mundo por onde se aventurava era um nada sem cor, como uma folha de papel em branco ou um enorme cômodo vazio. Não tinha temperatura, nem cheiro, nem textura, nem gosto. Com certeza não é uma névoa comum, pensou Coraline, mesmo sem saber do que se tratava. Por um momento, achou que tinha ficado cega. Não era o caso. Ela conseguia se enxergar, assim como conseguia enxergar o dia. Sobre os seus pés não havia chão, só um branco enevoado, leitoso. O que você acha que está fazendo aqui? Disse uma forma ao seu lado. Alguns minutos se passaram até seus olhos focassem a sombra corretamente. No começo pensou ser um leão se aproximando, mas depois achou que podia ser um rato, bem ao seu lado, e finalmente descobriu. Estou explorando, respondeu Coraline para o gato. O pelo dele se eriçou e seus olhos se arregalaram, mas sua cauda estava encolhida entre as pernas. Ele não parecia feliz. Péssimo lugar para explorar, disse o gato. Se quer chamar isso aqui de lugar, tudo bem, porque eu não consigo. O que faz aqui? Estou explorando, já falei. Não há nada aqui, comentou o gato. Aqui é só o lado de fora, o pedaço que ela não se preocupou em erguer. Ela? Aquela que diz ser sua outra mãe, respondeu o gato. O que ela é? Perguntou Coraline. O gato não respondeu. Apenas caminhava sob a neblina ao lado de Coraline. Uma forma começou a se materializar à sua frente. Uma forma alta, grande e escura. Você estava errado, exclamou para o gato. Tem alguma coisa aqui? Então a forma se revelou na neblina. Uma casa escura que pairava diante deles em meio à brancura disforme. Mas isso é começou a dizer Coraline. A casa de onde você acabou de sair, completou o gato. Talvez eu tenha me perdido na neblina, disse Coraline. O gato enrolou a ponta do rabo, formando um sinal de interrogação, e inclinou a cabeça para o lado. Você pode ter se perdido, sim, afirmou o gato. Eu, não. Mas como você pode se afastar de uma coisa e logo retornar para ela? É fácil. Pense em alguém caminhando ao redor do mundo. Você começa a tomar distância de algo e termina voltando para o mesmo lugar. Mundo pequeno, apontou Coraline. É grande demais para ela, disse o gato. As teias de aranha só precisam ser do tamanho ideal para pegar moscas. Coraline ficou arrepiada. Ele disse que ela está consertando todas as portas, contou Coraline, para manter você afastado de lá. Ela pode tentar, respondeu o gato indiferente. Ah, sim, ela pode tentar. Estavam em pé sobre algumas árvores ao lado da casa. Essas sim pareciam árvores. Aqui há muitas entradas e saídas que até ela desconhece. Então foi ela que criou esse lugar? Perguntou Coraline. Criou, achou, que diferença faz? Rebateu o gato. De todo modo, ela é a proprietária. Espera aí. O gato ficou arrepiado e deu um pulo. Antes que Coraline se desse conta, ele já estava com uma pata sobre o ratão preto. Não que eu goste de ratos, disse o gato, amigavelmente, como se nada tivesse acontecido. Mas neste lugar, os ratos são os espiões dela. Ela confia a eles a tarefa de serem os olhos e suas mãos. Então ele deixou a rato partir. O roedor tomou distância, mas com o pulo, o rato já estava novamente sobre ele, com sua garra afiada, enchendo-o de golpes enquanto o prendia no chão com a outra pata. Essa é minha outra parte preferida, falou o gato. Quer ver de novo? Não,
disse Coraline. Por que você faz isso? Que tortura! Murmurou o gato. E deixou o rato partir novamente. O rato tropeçou atordoado e então voltou a correr. Com um golpe, o gato jogou o rato para cima e o agarrou com a boca. Para! Ordenou Coraline. O gato posicionou o rato entre as suas patas dianteiras. Há quem diga, disse ele, suspirando, em um tom de voz tão macio quanto seda, que o gato é misericordioso ao brincar com sua presa. Isso permite que seu petisquinho atrevido consiga escapar de vez em quando. Com que frequência seu jantar escapa de você? Então ele pegou o rato com a boca e o levou para dentro da mata, para trás de uma árvore. E Coraline voltou para casa. Tudo estava silencioso, vazio e desabitado. Até seus passos no carpete soavam alto. Partículas de poeira se levantaram em meio de raios de sol. No final do corredor, o espelho. Ela conseguia se ver enquanto andava em direção a ele. No reflexo, parecia mais corajosa do que se sentia. Nada mais se refletia no espelho, só ela no corredor. Uma mão tocou seu ombro e ela olhou para cima. A outra mãe a encarava com seus olhões de botão. Coraline, minha querida, pensei que poderíamos brincar um pouco esta manhã. Agora que voltou do passeio, amarelinha, baralho, banco imobiliário? Você não apareceu no espelho, afirmou Coraline. A outra mãe sorriu. Espelhos nunca são confiáveis, disse ela. Vamos brincar de quê? Coraline balançou a cabeça. Não quero brincar com você. Quero ir para casa e ficar com meus pais verdadeiros. Eu quero que os liberte. Quero que os liberte. A outra mãe balançou a cabeça, bem lentamente. Mais afiada do que uma presa de uma cobra é a ingratidão de uma filha. Mas até o espírito mais orgulhoso pode ser desarmado com amor. Seus longos dedos brancos sacolejaram, acariciando o ar. Eu não pretendo amar você, insistiu Coraline. Não tem jeito, não tem como me obrigar. Vamos conversar sobre isso, insistiu a outra mãe, e se virou para ir até a sala. Coraline a seguiu. A outra mãe se sentou num grande sofá. Ela pegou uma bolsa de compras que estava ao lado de lá, tirou um saco de papel branco e farfalhante. Ela ofereceu o saco para Coraline. Quer um? Perguntou educadamente. Coraline olhou para o saco, esperando que fosse um caramelo ou um bombom, mas ele estava lotado de enormes besouros reluzentes que subiam uns em cima dos outros, tentando sair do saco. Não, respondeu Coraline, não quero. Como desejar, disse a outra mãe. Com cuidado, ela pescou um besouro particularmente grande, arrancou suas patas, jogadas habilmente em um cinzeiro de vidro sobre a mesinha de canto, e colocou o inseto na boca, mastigando-o com prazer. Murmurou ela, e pegou outro. Você é asquerosa, falou Coraline. Asquerosa e estranha. Isso é jeito de falar com sua mãe? Perguntou a outra mãe, com a boca cheia de besouros. Você não é minha mãe, rebateu Coraline. A outra mãe ignorou o desaforo. Bem, acho que você está muito agitada, Coraline. Talvez seja bom fazermos um pouco de bordados juntas à tarde, ou pintura em aquarela. Depois podemos jantar e, se você se comportar, pode brincar um pouco com os ratos antes de dormir. Então leio uma história, cubro você e lhe dou um beijo de boa noite. Seus longos dedos brancos flutuavam suavemente, como uma borboleta exausta. Coraline estremeceu. Não, disse a menina. A outra mãe se sentou no sofá, sua boca virou uma linha, os lábios franzidos. Jogou mais um besouro na boca e depois outro, como se estivesse comendo passas com chocolate. Seus olhos negros penetraram os olhos amendoados de Coraline. Seus cabelos negros brilhantes se enrolaram e se embaralharam entre os seus ombros e o pescoço.
como se soprassem uma espécie de vento imperceptível para Coraline. As duas ficaram se encarando por mais de 1 minuto. Então a outra mãe disse: "Tenha modos." Ela dobrou o saco branco de papel com cuidado para os besouros não escaparem e o colocou de volta na bolsa de compras. Então se levantou e se levantou. Ela parecia mais alta do que Coraline se lembrava. A mulher enfiou a mão no bolso do avental e primeiro tirou a chave preta. Pareceu estranhá-la. Arremessou-a dentro da sacola de compras, depois pegou uma pequena chave prata, radiante, ergueu o objeto. "Aqui está", disse ela. "É para você, Coraline. Para o seu bem, porque amo você. Quero que tenha modos, afinal, bons modos fazem o homem." Ela empurrou Coraline para o corredor e avançou na direção do espelho. Enfiou a pequena chave prata no espelho e a girou. O espelho se abriu como uma porta, revelando atrás dele apenas escuridão. "Você só vai poder sair quando aprender boas maneiras", disse a outra mãe, "e quando estiver pronta para ser uma filha amável." Ela segurou Coraline e a empurrou dentro da escuridão. Um pedaço de besouro estava grudado em seu lábio inferior e seus olhos negros não transmitiam emoção alguma. Ela fechou a porta do espelho, deixando Coraline no breu. Capítulo 7. Em algum lugar dentro de si, Coraline sentia brotar um imenso soluço, mas ela segurou o choro e respirou fundo. Esticou as mãos para tatear o lugar onde estava presa. Era do tamanho de um armário de vassouras, alto o suficiente para ficar de pé e com a largura necessária para se sentar, mas não para se deitar. Uma das laterais era de vidro e fria. Ela vasculhou o ambiente minúsculo pela segunda vez, passando a mão por todas as superfícies, apalpando maçanetas, interruptores e trancas ocultas. Buscou algum jeito de escapar dali, mas não encontrou nada. Uma aranha se atirou sobre sua mão e ela sufocou um grito. Mas, tirando a aranha, ela estava sozinha na escuridão do armário. Então sua mão esbarrou em algo que se parecia com as bochechas e os lábios de alguém. Os lábios eram pequenos e gelados, e uma voz saiu desses lábios, sussurrando no ouvido de Coraline: "Silêncio! Shh! Não diga nada. A velhaca pode estar ouvindo." Coraline não disse nada, e em vez disso sentiu uma mão gelada tocar seu rosto. Os dedos eram gentis e suaves como as asas de uma mariposa. Outra voz, tão hesitante e balbuciante que Coraline achou que estivesse imaginando coisas, falou: "És tu? Estás viva?" "Sim", sussurrou Coraline. "Coitadinha", disse a primeira voz. "Quem é você?", perguntou Coraline. "Nomes, nomes, nomes", disse a outra voz, ainda mais distante e desorientada. "Os nomes são as primeiras coisas a desaparecer depois que a respiração cessa e o coração para de bater. Nossa memória dura mais do que o nosso nome. Ainda consigo me lembrar que minha babá carregava meu bambolê em alguma manhã de maio, ou do sol nascendo atrás dela, as tulipas balançando ao sabor da brisa, mas já esqueci o nome da minha babá e o nome das tulipas também." "Acho que as tulipas não têm nome", disse Coraline. "Elas são só tulipas." "Talvez", respondeu a voz desapontada. "Mas sempre pensei que aquelas deveriam ter nomes." Eram vermelhas, alaranjadas e amareladas, como a brasa da lareira do quarto de brinquedos numa noite de inverno. Eu lembro bem. A voz parecia tão triste que Coraline estendeu a mão na direção dela. Acabou esbarrando numa mão fria e a segurou com firmeza. Seus olhos já estavam se acostumando com a escuridão. Então Coraline viu, ou imaginou ver, 3 formas,
tão frágeis e pálidas como o luar durante o dia, formas de crianças que eram quase do seu tamanho. A mão gelada apertou a de Coraline. Agradeço, disse a voz. Você é menina? Perguntou Coraline. Ou menino? Uma pausa. Quando eu era menor, usava saias e meu cabelo era comprido e encaracolado, respondeu a voz incerta. Mas já que perguntou, teve um dia que eles tiraram as saias de mim e me deram calças e cortaram meu cabelo. Não precisamos nos importar com isso, afirmou a primeira voz. Um menino, então, talvez, continuou a voz da criança cuja mão Coraline segurava. Acho que eu era um menino. E brilhou com mais força em meio à escuridão do quartinho atrás do espelho. O que aconteceu com vocês? Perguntou Coraline. Como vieram parar aqui? Ela jogou a gente aqui, respondeu uma das vozes. Ela roubou nossos corações e nossas almas. Acabou com nossas vidas e então nos jogou aqui. Ela nos esqueceu na escuridão. Coitadinhos, disse Coraline. Há quanto tempo estão aqui? Há muito tempo, respondeu a voz. É, um tempo sem conta, disse a outra voz. Peguei pela porta da copa, contou a forma que se imaginava, menino. Quando notei, estava de volta à sala de visitas, mas ela esperava por mim. Disse que ela era minha outra mãe e eu nunca mais vi minha mãe de verdade de novo. Fuja! Alertou a primeira das vozes. Outra menina, supôs Coraline. Fuja enquanto ainda tem ar nos seus pulmões, sangue nas veias e vida em seu coração. Fuja enquanto ainda é dona de sua mente e de sua alma. Eu não vou fugir, disse Coraline. Ela prendeu os meus pais. Eu voltei para buscá-los. Ah, mas ela vai manter você aqui enquanto os dias evaporam, as folhas caem e os anos se sucedem como o tic-tac de um relógio. Não, rebateu Coraline, ela não vai. Silêncio no quartinho atrás do espelho. Se porventura você conseguir resgatar o seu pai e sua mãe das garras da velhaca, poderia libertar nossas almas também? Perguntou uma das vozes. Ela roubou a alma de vocês? Quis saber Coraline. Sim, roubou e escondeu. É por isso que não conseguimos sair daqui, mesmo depois de termos morrido. Ela nos prendeu e sugou de nós tudo o que podia, até que não sobrou nada, só peles de cobra e cascas de aranha. Ache nossos corações ocultos, senhorita. E o que vai acontecer com vocês se eu conseguir fazer isso? Perguntou Coraline. As vozes se calaram. E o que ela vai fazer comigo? Continuou ela. As formas pulsaram com fragilidade. Coraline imaginou que eram apenas rastros de memórias, como um intenso lampejo que cintila nos olhos quando uma luz se apaga. Nada que doa, sussurrou a voz fraca. Ela vai roubar sua vida e tudo de que é feita, vai roubar tudo que é importante para você, para que só reste névoa e vapor. Ela vai levar sua alegria. Um dia você vai acordar sem alma e sem coração. Você será apenas casca, trapo, um sonho, a memória de algo que se perdeu. Vazia, sussurrou a terceira voz. Vazia, vazia, vazia. Você precisa fugir, sussurrou uma das vozes. Eu discordo, disse Coraline. Eu tentei fugir, mas não consegui. Ela prendeu os meus pais. Vocês sabem como eu consigo sair desse quartinho? Se soubéssemos, diríamos a você. Coitadinhos, pensou Coraline. Ela se sentou, tirou o suéter, enrolou e botou atrás da cabeça, como se fosse um travesseiro. Ela não vai me deixar na escuridão para sempre, disse Coraline. Ela me deixou aqui para brincar. Jogos e desafios, como o gato falou. Só que eu não sou tão desafiadora no escuro.
Ela tentou achar uma posição confortável, se virando de um lado para o outro para caber no espaço minúsculo atrás do espelho. Seu estômago roncou. Ela comeu a última maçã, dando mordidinhas, fazendo-a durar o máximo possível. Quando terminou de comer, ainda estava com fome. Então uma ideia lhe ocorreu. Quando ela vier me soltar, por que vocês três não saem comigo? Adoraríamos.